Olá a todas e todos. Vamos começar a nossa disciplina chamada Geoquímica de Superfície, cujo código é SOL 552. Meu nome é José João, sou professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Eu atuo na área de gênese e classificação de solos, com ênfase em ferramentas e processos geoquímicos que nos permitam melhor entender sobre o intemperismo e transformação dos minerais, a formação dos solos e a alteração dos solos ao longo do tempo. Nessa disciplina especificadamente, a gente vai abordar 4 tópicos extremamente importantes. Primeiro, que começa já na aula de hoje, é abordar alguns conceitos e definições que são importantes para a gente entender os solos e os sedimentos como reservatórios de matéria e de informações que são úteis aos estudos arqueológicos. Logo em seguida, a gente vai abordar como alguns processos antrópicos alteram a composição química e física dos solos para que a gente consiga entender quais são as evidências que permitem identificar os processos antrópicos. Em seguida, a gente vai abordar as análises laboratoriais que são ou podem ser executadas rotineiramente para identificar a natureza e a intensidade dos processos humanos e a ocupação humana numa área. A gente vai focar principalmente em interpretar esses dados, em saber como algumas análises laboratoriais podem indicar isso para que a gente aprenda a interpretar muito mais do que apenas fazer. Por fim, a gente vai ter um tópico específico para discutir como são classificados os solos produzidos pelas comunidades humanas. E aí, vamos começar com um conceito que é extremamente importante, que é ter em mente o que é definido como solo. Antigamente, o solo era definido simplesmente como um substrato capaz de sustentar a vida, mas felizmente esse conceito foi substituído por uma descrição mais abrangente, mais moderna hoje. Atualmente, a gente tem que o solo ele é um corpo polidimensional, ou seja, ele tem diversas fases. A gente pensa que ele, primeiro, varia sazonalmente ao longo do tempo. Então, eu posso ter períodos de climas mais úmidos, de climas mais secos, que vão produzir solos com características diferentes, e um mesmo solo pode mudar as suas características ao longo do tempo. Esse solo pode ter uma variação de poucos meses das suas características, até mesmo em milhares de anos. Ele também pode variar em uma outra fase, uma outra dimensão, por exemplo, uma variação horizontal, quando a gente tem uma variação das propriedades do solo em medida que eu caminho para direções diferentes. Ele vai ter uma variação vertical na medida que eu aprofundo, por exemplo, um corte de estrada ou um perfil, um buraco, né? Eu vou ver que as propriedades do solo elas variam verticalmente e também num eixo H que representaria variações de altitude do terreno. Então, eu tenho 3 variáveis espaciais, um eixo x, um eixo y e um eixo h, e eu tenho uma outra dimensão, que é a temporal, todas elas que vão implicar em mudanças específicas do solo. O solo também é um corpo trifásico, ou seja, ele é composto por fases sólidas, líquidas e gasosas. As fases sólidas, elas podem ser partículas minerais, que podem ser minerais primários ou minerais secundários,
e os minerais presentes no solo vão refletir os estágios de intemperismo desse solo, vão refletir o material parental ou a rocha que formou esse solo e, consequentemente, reflete muito dos processos que já passaram, que ocorreram naquele ambiente, que formaram aquele solo. Mas o solo também pode ser composto por partículas orgânicas. Essas partículas orgânicas, em diferentes graus de decomposição, vão refletir a natureza da cobertura vegetal e a intensidade da mineralização ou umificação ou destruição da matéria orgânica naquele lugar, que tem muito a ver com as condições climáticas daquela região, tá? A interação entre as partículas orgânicas e minerais, elas vão produzir algumas coisinhas que a gente vai ver mais à frente que são muito importantes para definir o solo. Mas além das partículas minerais e orgânicas, a gente pode ter a fase líquida, que vai corresponder ao que a gente geralmente chama como água do solo. Essa água do solo geralmente está retida junto aos poros, que serão aquelas porções entre as partículas sólidas. Essa água do solo é extremamente importante porque ela hospeda vários elementos químicos na forma catiônica, aniônica e molecular, e esses íons eles vão refletir muito dos processos que ocorrem ao longo do solo. E a gente também tem a fase gasosa, que está relacionada com a atmosfera do solo. A atmosfera do solo, ela reflete, ela parece, na verdade, bastante com a nossa atmosfera que a gente respira aqui, embora seja ligeiramente mais rica em CO2 do que a atmosfera que a gente vive. Para nossa disciplina aqui especificadamente, essa atmosfera do solo, ela acaba tendo uma importância menor, mas para quem estuda a interação entre o solo e outros elementos da paisagem, a emissão de gases, não preciso nem falar da importância que ela tem, né? As partículas sólidas, tanto orgânicas quanto minerais, elas vão refletir diferentes estágios de intemperismo e de decomposição, como eu já mencionei para vocês, e vão ser combinadas ou podem estar combinadas a ponto de formar agregados ou o que a gente chama como pads. Esses agregados são simplesmente montículos coletivos de partículas primárias que são areia, silt e argila. É importante ressaltar que essas partículas de areia, silt e argila são simplesmente divisões a partir de tamanho, a partir de granulometria. Então, qualquer coisa pode estar presente num tamanho areia. Eu posso ter um galho cortado, quebrado em tamanho areia, eu posso ter um grão de quartzo em tamanho areia, eu posso ter um grão de feldspato em tamanho areia, mas se eu quisesse pegar a minha garrafa de água e cortar ela em tamanho areia, eu conseguiria. Posso ter um artefato de cerâmica em tamanho areia. A mesma coisa para o silt e a mesma coisa para a argila. Essas três partículas primárias, areia, silt e argila, elas podem se combinar formando o que nós chamamos de pads e agregados. E a existência desses agregados é uma das evidências de formação de solo em um local. É justamente a combinação das partículas primárias que pode ocorrer em intensidades e formatos e tamanhos diferentes, é o que leva a gente a crer que existe solo em uma área específica. Esses pads e agregados, que são compostos pelas partículas minerais e orgânicas, eles podem estar dispostos em estratos que são geralmente horizontalizados e paralelos à superfície, e esses estratos nós chamamos de horizontes ou de camadas, a depender das suas características.
Então vamos pensar que um solo ele é composto por várias seções ou estratos e cada uma dessas seções possui características particulares que vão refletir alguns processos que ocorreram naquela área. E por isso mesmo, cada uma dessas seções é uma valiosa gaveta onde estão estocadas informações e dados que a gente consegue extrair agora para entender sobre o meio ambiente. Aqui a gente tem uma foto que mostra justamente essa variação que existe entre as propriedades do solo em profundidade. Então a gente consegue ver uma seção ou um horizonte bem escuro no comecinho, bem próximo da superfície. Logo abaixo dele a gente vê uma seção mais bem esbranquiçada e logo abaixo uma seção bem alaranjada, avermelhada aí, né? Um tom quase de laranja. Essa variação só de cor que a gente consegue facilmente ver na foto mostra processos bem diferentes entre cada uma dessas seções e, consequentemente, vai refletir processos que ocorreram nessa área. Se a gente agora aprender a olhar para cada uma dessas seções e extrair informação, a gente vai conseguir entender como elas representam o ambiente. E aqui a gente tem uma figura que mostra claramente como o ambiente tem solos com características diferentes em função de uma variação altitudinal, longitudinal e vertical, mostrando as três dimensões espaciais que o solo apresenta, para a gente ter sempre em mente que dentro de uma área a gente vai ter várias classes de solos e essas classes de solo estarão ou não presentes em função justamente da heterogeneidade espacial. E quanto mais heterogênea uma área for, mais diversidade de solos eu terei. Falando sobre esses estratos que a gente disse que compõem os solos, os horizontes e as camadas, a gente tem diferentes simbologias que vão representar suas diferentes características. No Brasil, a gente reconhece essas seguintes seções: seção O, H, A, E, B, C, F e R. É quase o alfabeto inteiro. Essas seções elas sempre são escritas com letras em maiúsculo para representar a variação das propriedades do solo. Propriedades que vão variar verticalmente, ok? Vamos começar falando das seções O, né? Essas seções O são seções puramente orgânicas, ou seja, as suas propriedades morfológicas, físicas, químicas são ditadas, são controladas pela natureza da matéria orgânica presente. Então eu tenho elementos minerais, eu tenho minerais dentro dessa seção, mas os minerais eles não conseguem representar ou se fazer valer ou ter uma presença significativa a ponto de ditar as propriedades. Então, é a partir do grau de decomposição da matéria orgânica, da natureza da matéria orgânica, é que a gente vai compor um horizonte ou uma camada O com características mais ou menos diferentes. São geralmente seções de cor brunada ou preta, geralmente na ciência do solo a gente chama de bruno, tá? Vão apresentar baixa densidade, uma vez que elas são ricas em carbono, e carbono é um elemento químico de baixa densidade. Essa riqueza em compostos orgânicos também vai fazer que os materiais, que essas seções ou que esses horizontes, em geral, apresentem uma elevada porosidade e, consequentemente, uma baixa resistência à penetração. Então, se eu estiver no campo, eu consigo facilmente identificar um horizonte ou uma camada O, primeiro, porque eles vão ser sempre muito leves em função da baixa densidade. Então eu consigo pegar um torrão, um volume enorme de solo com uma mão só, porque é muito leve.
E eu consigo, com uma faca, tentar penetrar dentro do solo e perceber que essa faca entra perfeitamente através do solo, como se fosse uma manteiga, né? Então, essa baixa densidade também reflete uma baixa resistência à penetração, ok? Isso acaba fazendo que a gente consiga reconhecer com uma certa facilidade esses ambientes. Essas áreas onde apresentam o horizonte ou a camada O são áreas que passaram pelo processo que a gente chama de literização, ou seja, é um acúmulo de material orgânico produzido pela vegetação em ambientes de boa drenagem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a vegetação ela conseguiu produzir uma quantidade de serrapilheira suficiente. Essa serrapilheira foi parcialmente decomposta, incorporada ao solo, e alguns processos favoreceram o acúmulo desse material orgânico no solo, formando agora um horizonte ou uma camada orgânica. Tá? Então, existe só uma decomposição parcial e não total. Vocês podem imaginar que isso não é muito fácil de acontecer no ambiente. Afinal de contas, nós vivemos num país tropical, na maioria dos casos, tropical úmido, e em condições de alta temperatura e alta precipitação e alta umidade, a tendência é que essa matéria orgânica seja rapidamente decomposta. Porém, contudo, todavia, existem vários locais que a gente percebe um acúmulo de material orgânico a ponto de se formar horizontes e camadas O. Nesses casos, a gente vai ter um ambiente com uma acentuada acúmulo de material orgânico e que retrata para a gente uma condição particular. Geralmente, a presença dos horizontes e camadas O refletem condições de menor temperatura ou de temperatura mais baixa, temperatura anual mais baixa. Então, se a gente caminhando pelo Brasil encontra um horizonte ou uma camada O, epa, eu devo pensar que a temperatura desse local é ou já foi mais fria e favoreceu o acúmulo desse material orgânico. Isso porque, em condições de menor temperatura, a decomposição da matéria orgânica é mais lenta e isso favoreceria a formação de um horizonte ou de uma camada O. Existem outros processos que também podem favorecer a formação de um horizonte ou de uma camada orgânica, como, por exemplo, o elevado teor de alumínio no solo. Quando a gente tem alumínio em grandes quantidades, a taxa de decomposição desse material orgânico é muito baixa. Por quê? Porque o alumínio é um elemento químico tóxico quando em altas concentrações. Do mesmo jeito que ele pode ser para a gente, ele também pode ser para um micro-organismo, e isso pode afetar a decomposição da matéria orgânica. Ok? Os horizontes e as camadas O, elas nunca são formadas em ambientes saturados por água, ou seja, em ambientes alagados, sempre em ambientes bem drenados. Então, uma vez em campo que a gente consiga identificar um horizonte O, eu sei que novamente houveram alguns processos ou um processo dominante que favoreceu um acúmulo de material orgânico naquela área. E isso é uma informação extremamente importante para a gente entender sobre a evolução e uso daquela área. Uma última informação muito importante sobre os horizontes e as camadas O é que elas geralmente são encontradas em superfície, porém também podem ser encontradas em subsuperfície quando foram enterradas. É muito comum que a gente, ao estar abrindo um perfil de solo, consiga encontrar em subsuperfície um horizonte enterrado e um horizonte O enterrado. Nessas áreas, aconteceu simplesmente a formação de um horizonte ou de uma camada O em superfície e processos geomorfológicos que induziram a erosão de um material a montante fez com que esse material fosse
trazido para uma área mais baixa, acumulado numa área mais baixa, por exemplo, no fundo de um vale ou numa encosta, e enterrado, soterrado, uma antiga superfície que tinha um horizonte ou uma camada O. E isso é muito interessante, porque mostra para a gente que, opa, aqui foi um ambiente que inicialmente favoreceu o acúmulo de material orgânico e depois passou por um enterramento, por um soterramento. Então, houve e existem ou existiram processos geomorfológicos ativos que estão enterrando, soterrando essa área. Isso sempre enriquece a capacidade da gente em descrever o ambiente e entender a evolução do ambiente. Aqui a gente tem uma foto de um horizonte O na superfície, isso numa área bem alta. Então vocês podem ver facilmente a coloração bem brunada, bem escura e um elevado fendilhamento. Esse fendilhamento elevado ele está relacionado justamente com a mudança a mudança do volume do material orgânico por retração e contração. Quando a gente tem a mudança aí de estado de umidade do solo, no período mais úmido, chuvoso, para o período mais seco, a gente tem uma mudança de volume desses solos. É muito comum. E isso é fácil de entender. É só pensar numa ameixa normal e numa ameixa seca, ou numa uva normal e uma uva seca. Principalmente, tem uma mudança de volume, porque materiais orgânicos têm uma grande capacidade de absorção de água. Então, se eu estou falando de um horizonte ou uma camada orgânica, ela absorve muita água e durante os períodos secos, quando essa camada estiver seca, ela vai sofrer uma desidratação, vai murchar, vai reduzir de volume e vai trincar, formando todas essas fendas que vocês conseguem ver aí, ok? Essa foi a primeira aula. É importante que a gente tenha em mente a conceituação sobre solo e a conceituação sobre esse horizonte e camada O específico. Na próxima aula, a gente vai continuar descrevendo os nossos horizontes e camadas. Até logo!